Fala pessoal, William aqui. Bom, esse é o primeiro react que eu tô fazendo. Configurei agora esse OBS aqui. E vamos ver, né, se eu consigo, se eu sei fazer um react. Eu acompanho bastante o Gorgonoid e, para quem não sabe, ele tinha, né, uma academia, se eu não me engano, lá em Timóteo. E ele é, essa academia, ela não alcançava o mínimo para ela ter lucro, né? Que basicamente seria, pelo que ele explica, o Gorgonoid, seria 500 alunos, né? Então, como não alcançava de forma nenhuma, ele até explica no vídeo que ele é um bairro de aproximadamente 11 mil pessoas e ele fez uma matemática lá que aproximadamente 7%, né? Se esses 7% utilizassem, né, a academia, teria aproximadamente ali 700 alunos. E nesse bairro já tem uma outra academia, e o máximo que tem nessa outra academia, se não me engano, é 250, ou seja, teria um déficit ali, ou uma quantidade de pessoas, né, disponíveis para treinar de aproximadamente 500 pessoas. E ele é, fez o cálculo ainda de forma menor, né? Calculando o 7, mas ele sabe que lá nessa cidade o índice lá é de 10%, se eu não me engano. Então ele ainda teria uma sobra, mas mesmo assim ele não conseguiu, acho que passar de 250 ou 350 alunos. E pelo que eu entendi, ele estava sempre empatando. E aí ele resolveu vender, né, a academia. Mas esse vender a academia não passar o ponto, né, para outra pessoa ou outro administrador naquele lugar ali, né? O vender a academia aqui seria ele vender os equipamentos, vendeu a parte do. Não é o ar-condicionado, a parte da climatização, vendeu várias esteiras, um monte de coisa, e no total deu 200 mil reais, tá? Então, claro que fez uma capa aqui mais chamativa, e eu não sei como que eles conseguem fazer isso, mas aqui tá uma capa, tá achando que eu sou otário. E aqui, ó, quanto o cavalo vai lucrar com a academia, abrir os números. E na televisão tinha aparecido uma outra capa para mim, é, comentando sobre as pessoas acharem que o Gorgonoid estava enganando ele aqui, né, o cavalo. Mas eu não sei como que eles fazem isso, como que ele cria duas, três capas. Depois eu vou ter que aprender a fazer isso também. Mas beleza. Aí, esse vídeo aqui que eu tô gravando é mais para comentar se essa parte se dá lucro, né? Ter uma academia, né? Então, eu vou clicar aqui para abrir o vídeo. Agora você pode ter acesso ao ChatGPT 5 e a mais 22 ferramentas de IA Primeiro por que 96. eu tô aprendendo. Então quer dizer que eu dei um golpe no cavalo. Vou pausar, vou maximizar aqui. E aí aqui algumas coisas que eu quero, ó, o título que apareceu para mim foi esse aqui, E as pessoas estão falando aí que o sobre o cavalo não golpe e pode ver tal, um né? golpe. Aí, só para resumir aqui para vocês, o cavalo ele comenta sobre aonde vai ser. Parece que é numa avenida muito top ali que ele começou, que ele tá investindo. Eu não sabia que ele já tem várias outras academias. O Gorgonoid está indo para a nona academia. Eu acho que 3 estão em construção, né? E como que é louco a parte dos investimentos, né? Como que o empresário ele lida hoje no Brasil, né? Ele aqui ele teve que dar 3 meses de adiantamento, tá? O cavalo, 3 meses de adiantamento, teve que pagar um seguro incêndio também.
E se eu não me engano, já bateu 20 pau aqui só pra alugar o lugar. E ele nem começou a mexer como chama no salão, né? Ele nem começou ainda a investir, ele tá pedindo algumas parcerias e eu admiro, assim, como que é muito louco essa parte do empreendedorismo, né? O cara tá investindo, tá colocando vários, milhares de reais, né? Ele investiu, então, 200 mil. Depois eu vou comentar como que ele vai pagar esses 200 mil. E ele alugou esse local aí por 3 meses e ele ainda tem que reformar esse local para ter suporte a uma academia e ele ainda não recebeu R$ 1, né? Ele, claro que ele deve monetizar com os vídeos, mas não chega nem perto do que a academia pode render no futuro para ele. Agora sobre o tema do vídeo aqui. Vale a pena fazer isso? Não vale a pena, né? Eu acredito que para a cidade e para esses influencers como o Cavalo, como o Gorgonoide, cara, eles estão muito envolvidos, eles já manjam muito, né, dessa área e eles conseguem levar a sua imagem à frente dos negócios, né? Por isso que eu acredito que compensa muito. E aí quando a gente avança aqui, o Gorgonoid ele comenta sobre os números. E cara, é um negócio muito louco, cara. Por exemplo, aqui, ele vendeu na confiança os equipamentos, ó, 200 mil reais, ele vai fazer em 24 parcelas e ainda ele não vai cobrar já nesse primeiro mês, ele vai cobrar a partir do segundo, porque nesse primeiro ele vai pôr todos os equipamentos num caminhão e vai mandar lá para Goiás, aonde o Cavalo tá. Ele não vai cobrar na primeira parcela, vai cobrar depois e é algo pelo que eles comentam aqui na parceria, né? Tudo de boca mesmo, de homem para homem, né? E, e esses 200 mil, o Cavalo não vai investir já. Não vai dar o dinheiro de cara, ele vai pagar com parcelas. E pelo cálculo que o Gorgonoid fez aqui, pessoal, se ele conseguir 450 alunos a um ticket médio de R$ 90, eu aqui na minha cidade, a minha cidade é super pequena, mas ela tá próximo de uma cidade muito grande, né? Eu já vou mudar para essa cidade muito grande daqui a um mês, né? Mas eu pago R$ 110 da academia que eu vou, e ela é uma academia de bairro. Então eu me surpreendi quando eu vi 90, porque há muitos anos eu não pago 90, mas eu sei que, igual nessa cidade grande que eu vou, tem academias sim de bairro que é R$ 90, mas lota. É muita gente que dá nessas academias. E aí eu começo a entender sobre esse número de 400, porque eu acho que na academia que eu vou, aqui na cidade menor minha, não dá 450 alunos. Eu tenho quase certeza que não, porque é sempre as mesmas pessoas que eu vejo. Eu desconfio ali, cara, que deve dar uns 250, 300 alunos. É o que eu acho, tá, pessoal? Eu não consigo ver a academia que eu vou com tanta gente assim, tá? Com 450. Mas aí ele fez os cálculos e a academia com 400, ela já se paga, tá? É que aqui ele pôs no cálculo 450, mas ó, se eu voltar, ele fez 500. Com 400 alunos, ó, ela se paga. É que eu não manjo muito se eu posso ficar rodando o vídeo dos caras aqui, se eles vão encanar. Não manjo muito sobre isso, tá? Por isso que eu já assisti esse vídeo na minha hora de lazer, que eu gosto de assistir, eu gosto de negócio e eu acho interessante. Aí ele explicou que se der 400 nesse valor, ele vai ter um custo, ainda esse custo ele jogou lá em cima, né? Ele disse que talvez não tenha um custo de 25, tenha um custo de 20 mil, tá?
E a parcela que o Gorgonoid precisa receber é de aproximadamente R$10.500 por mês, tá? Então, o investimento, ele já se pagaria, tá? Então, imagine, em 24 meses, você já tem R$200 mil de volta, pago, né? Vamos por assim, você já vai pagar ele aqui e o cavalo vai ter esses R$200 mil, vai ter todos os aparelhos para ele. Claro que vai ter manutenção e tal, mas aonde eu quero chegar é nesse valor aqui, pessoal. Nesse 5%, ó, que basicamente quando a gente olha para isso aqui, ó, ele investiu 200 mil e ainda ele nem investiu à vista, mas vamos supor que ele fosse à vista, né? E gastasse 100 mil numa reforma, e eu acredito que não chega a 100 mil numa reforma. Então, esses 300 mil. Hoje, se a gente olha para investimento em bolsa de valor, investimento em renda fixa, cara, é muito difícil, é praticamente impossível você chegar nisso. Mas só se chega nisso, daqui nesse valor, quando é empreendimento, né? É o que os caras estão fazendo. Eles estão botando o dinheiro e pode ser que tudo dê errado. Pode ser que aqui só venha 100 alunos. Pode ser que o local não seja bom, mas eu vi lá, é uma avenida super movimentada. O cara já é famoso lá na região e provavelmente vai render, né? Vai ser algo lucrativo para ele. Então, quando a gente olha nesse ponto, é um valor absurdo, né? Você com 300 mil ter um retorno de 20 mil. Né? É que aqui ele pôs a questão do... Não, tem um retorno de 15 mil, né? Com 300, cara, é algo muito alto, né? Vamos dizer assim. Que hoje 300 mil é o valor de uma casa, né? É uma casa nem tão grande assim, né? Mas e se fosse numa renda fixa ou até numa bolsa com dividendos ou um FII ali que tem investimento de aluguel, vai ser 1%, tá, pessoal? Dos 300 você vai ter de volta 3 mil, tá? Já vi outros cenários, né, onde as pessoas comentam sobre um valor menor de retorno, mas é que provavelmente vão ter situações onde eu já assisti vários vídeos desses, tanto dele comentando quanto de outras pessoas comentando, onde o valor do investimento é muito maior, né? Principalmente cidade muito grande, onde o investimento bate 1 milhão, 2 milhões, e às vezes o custo do aluguel aqui é muito alto e tem ar-condicionado, a conta de energia já sobe muito mais, né? E aí o retorno ele é menor. Mas se for nesse cenário aqui, né, 300k investidos e devolver 15 por mês, cara, é show. Não existe assim. Mas lembrando que isso daqui não é um investimento. Quando eu já vi pessoas comparar esses tipos de investimento e eu tô comparando aqui, mas não existe isso. Por quê? Quando a gente empresta ou a gente investe numa empresa, a gente acredita que lá vão ter profissionais. Esses profissionais são os melhores, né, daquela área. A gente tem que acreditar nisso e eles estão lá para ter lucro para a empresa e a empresa vai te devolver um pouco daquilo ou em dividendos ou ela vai te devolver um pouco no valor, né? Você comprou a 10 e daqui 5 anos vai valer 15, né? Então, ou vai valer 25, vai dobrar às vezes o valor do que você investiu. Então, ou você acredita no valor, que o valor vai somar, ou que você vai receber dividendos todos os meses.
Mas lá também existe o risco daquela ação, por algum motivo, desvalorizar de forma absurda e você não tem o controle, você não tá ali olhando, você não tem a sua força naquele negócio. Agora aqui, você tá próximo daquilo, existe coisas reais ali, existe pessoas para você pagar, existe o, os equipamentos, né, que você comprou, tudo ali existe, né? Existe o mundo real ali, pode existir a pandemia, mas pode existir também da cidade ser fica famosa por ser muitas pessoas que vão para esse ramo de fazer academia e tal, né? O que eu quero dizer é que aqui nesse negócio, os 300 mil, ele não tá parado, ele tá rodando, né? Rodando no salário da pessoa, rodando na compra das coisas ali, rodando numa manutenção, ele tá girando a economia, uma economia real, e por isso que a porcentagem é muito maior, por isso que os 15 mil pode sim acontecer, né? Mas envolve muito mais trabalho, muito mais esforço, muito mais força. Quando o cavalo aqui no início do vídeo ele começa a comentar, dá pra ver que é um negócio, cara, que você tem que ter sangue no olho pra você correr atrás do lugar, correr atrás de pessoas que acreditam também que aquilo ali vai dar certo, sabe? Porque ele tá pedindo parcerias para reformar o local e aí ele vai divulgar essas pessoas também. Então é um investimento, outro nível. Os 300 mil ali investido às vezes num tesouro direto que te devolve nem 1% ao mês é algo no nível de segurança e existe o FGC, né, que garante que vai te devolver 250 mil, não sei se é um valor maior hoje. Então, são comparações muito longe da realidade. Aqui não, esses 300 aqui numa academia é algo numa cidade que está gerando emprego, que está gerando valor ali para as pessoas, tá somando com a comunidade, né? Então, quando a gente compara essas coisas sobre investir 300 mil num CDB ou 300 mil numa academia, é desproporcional a forma com que a gente para pensar, né? Não é a mesma coisa. Mas o que eu acredito que para essas pessoas aqui dá muito retorno. Com certeza eu acredito que os números que ele mostrou no vídeo, depois você assiste lá o vídeo, dá muito retorno, tá muito top. Mas eu acredito que não é para todas as pessoas, tá? Isso eu tenho que deixar claro aqui para você. Não é para todas as pessoas, não é para todas as cidades. Aqui na minha cidade mesmo eu já vejo muitas academias. Eu vejo que uma academia que eu vou, né? Que eu paguei até esse mês agora, ela já foi muito mais lotada. Hoje em dia já tem acho que 4 academias novas na cidade e foi diluindo as pessoas. Eu vou às 18 horas, não tá mais lotado igual era antes, sabe? Eu via que o dono, ele já deixava funcionário, agora é ele que fica. Ele só paga, acredito eu, em alguns dias da semana, que ele coloca uma pessoa para ficar só à noite, mas ele fica o período todo, porque a concorrência em algumas cidades é muito alta, né? Bom, se chega um cara famoso desse na cidade igual eu tô aqui, já era. Um abraço, não tem. Todo mundo vai para um lugar melhor, né? Para alguém que já tem uma mídia em cima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um primeiro aqui, uma forma diferente. Vou tentar criar novos de coisas que eu assisto e tamo junto, até a próxima. Se inscreva aí, deixa teu like se você gostou, deixa seu comentário. Até a próxima, pessoal.